uma planície gelada ao pé do Morro de Santa Catarina. 8 meses de cerco. Dentro da cidade, os poços estão secos. Lá fora, o exército castelhano espera em silêncio. E então, uma única figura sai da cidade. Ele cavalga sozinho, sem escolta, sem estandartes. Um homem de barba ruiva que se proclamou emir de Granada havia apenas 2 anos. Chamam-no de Alamar, o Ruivo. Quando chega ao pavilhão do rei cristão, faz algo que nenhum rei muçulmano da península jamais havia feito. Ele desmonta, rei dos cristãos, e se ajoelha. Meu reino é seu, agora serei vosso. Meu sangue irá defendê-lo. Ele beija sua mão. Nesse instante nasce o último reino islâmico da Espanha. E já nasce derrotado. A pergunta é: quem é o homem que recebe esse beijo? O homem que recebe o beijo? É preciso voltar 45 anos. Verão de 1201. Mosteiro de Valparaíso, Zamora. Berenguela de Castela viaja com seu marido quando entra em trabalho de parto. Lá nasce um menino chamado Fernando. O problema começa ao nascer. Seu pai, Afonso IX de Leão, é tio de sangue de sua mãe. O Papa, Inocêncio III, anulou o casamento por consanguinidade, mas declarou legítimos os filhos. Fernando cresce entre 2 cortes que não se entendem. E então, em 6 de junho de 1217, acontece algo absurdo. O rei de Castela se chama Henrique I. Ele tem 13 anos. Ele brinca no pátio do Palácio Episcopal de Palência. Uma telha se solta do telhado. Ela o acerta na cabeça. Ele morre. O trono passa para sua irmã mais velha, Berenguela, mãe de Fernando. Mas em 2 de julho, na Praça do Mercado de Valladolid, ela renuncia publicamente. Legítimos o pai. O verdadeiro rei é aquele que tem o sangue. O sangue de Castela está em meu filho. Fernando tem 16 anos. A nobreza não o aceita. O próprio pai dele invade Castela para reivindicar o trono. Pai contra filho. Tio contra sobrinho. A guerra civil dura 1 ano. Em agosto de 1218, Fernando se torna o rei indiscutível e ainda não completou 18 anos. Trono! Passam-se 13 anos. Fernando se casou com Beatriz de Suábia, neta do imperador do Sacro Império e de Bizâncio. O arcebispo de Toledo a descreve com 4 palavras em latim. Ótima, bela, sábia e pudica. Muito boa, bela, sábia e modesta. Com ela terá 10 filhos, entre eles o futuro rei sábio. Mas no outono de 1230 morre Afonso IX de Leão. E em seu testamento deixa o reino para 2 filhas de um casamento anterior, não para Fernando. Se esse testamento for cumprido, a separação entre Castela e Leão, que dura 73 anos, se tornará eterna. Berenguela viaja até Benavente. Ela se reúne novamente com Teresa, a mãe das herdeiras. Castela e Leão negociam. As infantas recebem uma generosa pensão vitalícia. Elas renunciam ao trono. Em 7 de novembro, Fernando é coroado rei de Leão. Agora Fernando pode olhar para o sul. Al-Ándalus está dividido. O Império Almohada afundou-se nas Navas de Tolosa há 23 anos. E a presa mais cobiçada se chama Córdova. Noite de 23 de dezembro de 1235. Um punhado de almogávares fronteiriços se aproxima da muralha oriental. Vestem-se ao modo muçulmano. Falam árabe.
Cordobeses descontentes com seu governador os avisaram. A guarda está fraca na axarquia. Encostam as escadas de assalto. Sobem em silêncio. Matam os sentinelas e abrem a porta de Martos por dentro. Fernando III passa o inverno em Benavente, a 500 quilômetros daqui. Fernando III cavalga em pleno inverno pela meseta e chega a Córdoba em 7 de fevereiro de 1236. Mas Ibn Hud, o líder muçulmano de Múrcia, avança com um exército muito maior. Lorenzo Soares de Larrainato, um cavaleiro exilado, pede audiência ao rei. Senhor, deixe-me ir até o líder deles vestido de mouro. Direi a eles que vocês são mais numerosos do que realmente são. Enquanto isso, o senhor... Acenda 1000 fogueiras. Na noite. As fogueiras ardem nas colinas. Ibn Hud, convencido de que está enfrentando um exército impossível de derrotar, retira-se para Almeria. Dentro da cidade, a fome aperta. No sábado, 29 de junho de 1236, Córdoba capitula. Não há massacre. O rei se mostra magnânimo com seus inimigos. E então Fernando ordena algo que vai percorrer Castela. 239 anos antes, Almanzor havia devastado Santiago de Compostela e levado os sinos da Basílica do Apóstolo para Córdoba, carregados nos ombros de cativos cristãos. Aqueles sinos ainda estavam lá. Fernando ordena que sejam retirados e ordena que voltem para Compostela exatamente do mesmo jeito que vieram. Nos ombros! Desta vez desfazem cativos muçulmanos. A memória também é justiça. Passam-se 10 anos desde Córdoba. Escija, Estepa, Marchena, Moron, Carmona caem uma após a outra. E assim, batalha após batalha, chegamos à cena com a qual este vídeo começou. Alamar o Vermelho toma a decisão mais inteligente da sua vida. Ele sabe que perderá Granada sem um acordo. O Pacto de Jaén transforma Granada em feudo de Castela. 150.000 maravédios anuais. Auxílio militar sempre que Castela solicitar. Granada existirá por mais 246 anos. A Alhambra, que hoje é visitada por milhões de turistas, foi construída desde o primeiro tijolo dentro de um reino vassalo. Mas Fernando ainda não conquistou o maior prêmio. Sevilla. Sevilha, 1247. A capital almohada na península. 100.000 habitantes. Muralhas duplas. Torres de ouro e prata sobre o Guadalquivir. E uma ponte. 13 barcos amarrados com uma corrente de ferro que ligam a cidade a Triana e a alimentam. Se a ponte não cair, Sevilha não poderá ser tomada. Fernando chama Ramon Bonifaz. Ele encarrega Ramon Bonifaz de montar uma frota nas 4 vilas da costa cântabra. Laredo, Castro Urdiales, Santander, San Vicente de la Barquera, 13 naus, 5 galés. É a primeira frota castelhana documentada da história. Bonifaz sobe pelo Guadalquivir e para em frente à ponte. 2 naus castelhanas se preparam. Primeira investida, a ponte range. Aguenta. Eles voltam a ganhar impulso. Chovem projéteis e fogo grego. Vem da Torre do Ouro. Segundo ataque. A corrente se rompe. A ponte se parte de lado a lado. Sevilha fica isolada. Mais 6 meses de fome. Em 23 de novembro de 1248, o Cadi Sataf entrega as chaves ao rei. Fernando entra em 22 de dezembro. A maior cidade do Islã ibérico agora é castelhana. Passam-se 4 anos. Fernando planeja cruzar o estreito e levar a guerra para Marrocos. Mas o corpo dele não aguenta. Ele adoece no Real Alcázar de Sevilha. No dia 30 de maio de 1252, ele veste o hábito de penitente, pede perdão a Deus e morre.
Seu filho Afonso, que será conhecido como o Sábio, manda fazer um túmulo para ele. E para os epitáfios, ele não escolhe uma única língua. Ele escolhe 4. Em latim para a igreja, em castelhano para o povo, em árabe para os mudéjares, em hebraico para os judeus protegidos pela coroa. Os 4 dizem a mesma coisa. Aqui jaz o rei que conquistou a Espanha. Fernando herdou um reino de 150 mil quilômetros quadrados. Deixou quase o triplo, traduziu o fuero jusgo para o castelhano e transformou o romance em língua das leis. Confirmou os privilégios do estudo de Salamanca. Começou as catedrais góticas de Burgos e de Toledo. Transformou Granada em vassala. Quando se fala dos grandes reis medievais da Europa, cita-se Ricardo Coração de Leão, a São Luís da França, a Frederico II da Sicília. Fernando III raramente aparece nessas listas, e ele deveria liderá-las. Se acham que essa história merece ser contada, inscrevam-se e compartilhem o vídeo. Porque se nós não contarmos a nossa história, ninguém vai contar por nós. A memória não é dada de presente, ela é reivindicada.